Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Regina Heringer e sim, você está no canal Te Conto um pouco de tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer esse canal. Eu preciso bater as metas da plataforma e eu conto com vocês, meus inscritos. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Muito obrigada desde já. Hoje é dia de mistério e hoje eu trago um caso muito triste. É o caso do menino Rafael Winks. Você já ouviu falar? Você conhece? Se você não conhece, eu te conto depois da vinheta. Até já! Em 25 de maio de 2020, a mãe deu uma entrevista para a reportagem com o menino ainda considerado desaparecido pela polícia. Ela deu uma entrevista pedindo ajuda para que seu filho fosse encontrado. Ela dizia essa frase: "A gente quer ter uma luz, uma noticiazinha, quem sabe? Alguém que diga que viu esse menino aqui ou em tal lugar, por favor", disse Alexandra. Na época, a polícia não descartava nenhuma linha de investigação. A tese de sequestro, no entanto, ficou enfraquecida. Foi considerada enfraquecida, já que ninguém havia ligado pedindo ou exigindo um resgate. Ainda em 25 de maio, o corpo de Rafael é encontrado e a mãe confessa à Polícia Civil. A polícia encontrou o corpo de Rafael por volta das 17h30 daquele dia. Segundo a chefe de polícia civil Nadine Anflor, Alexandra Dolgogenski confessou o crime. A mãe teria dado um medicamento para um menino que ela considerava ser muito nervoso. Era um medicamento para dormir. A suspeita foi presa. A primeira versão seria de um homicídio culposo, aquele onde a pessoa não tem intenção de matar, disse a delegada. No dia 26 de maio, o laudo aponta estrangulamento. O laudo do posto médico legal de Carazinho concluiu que Rafael morreu por asfixia mecânica por estrangulamento. A motivação do crime ainda era considerada uma incógnita pela polícia. 7 suspeitos foram investigados à época. Teria dado 2 comprimidos do medicamento diazepam para que ele dormisse com tranquilidade. Na madrugada, ela teria acordado e verificado, segundo ela, que a criança estava morta. Como ela sabia que a criança estava morta? Como ela tinha essa certeza de que a criança estava morta e não apenas desmaiada, por exemplo? Ela enrolou a criança num lençol, colocou fios de varal, enrolando em algumas partes do corpo. E o corpo foi arrastado, segundo ela, até a casa, uma residência vazia ao lado da casa dela, disse o delegado Gilbert Nunes. 27 de maio de 2020. Uma fatalidade, diz a defesa da mãe. A defesa de Alexandra Dolgogenski afirmou que a mulher não tinha e nunca teve a intenção de tirar a vida do próprio filho. Segundo o advogado Jean Severo, que ainda atua na causa, representando a ré. Ela admitiu que o menino era nervoso e deu remédio a ele. Ela aceitou que ele morreu, mas o que ocorreu não foi um homicídio. Se foi um homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de tirar a vida da outra pessoa. Sem intenção, entende? Isso que foi dito pelo advogado. Ela não teve em nenhum momento a intenção de matar o seu filho. Foi uma tragédia, uma fatalidade, sustentou o advogado de defesa Jean Severo. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade de Planalto ficou em choque com o que aconteceu após a morte de Rafael. A professora de Rafael, Ladejane Ravajó, que deu aulas para o menino, disse que ele sempre foi um aluno muito inteligente. Ela foi testemunha no júri
e disse que o menino era realmente um bom aluno, um exemplo de criança. Investigações. A morte de Rafael passou a ser tratada como homicídio doloso pela Polícia Civil. A avó e 2 tios do menino foram ouvidos. A idosa negou envolvimento no crime. As pessoas que estão jogando pedra, eu devolvo flores, eu devolvo uma rosa. Essas calúnias só estão servindo para me dar mais forças para enfrentar tudo isso aí, disse Dona Isaildes Batista. 30 de maio de 2020. Abre aspas. Nunca esperava uma mãe fazer isso com um filho, diz o pai, o agricultor Rodrigo Winques, pai de Rafael. Ele se revoltou com o desfecho do crime. Como pode uma pessoa ser tão má, tão fria? Questionou ele. Nunca esperava que uma mãe fazer isso com um filho, com um pedaço de dentro dela, que saiu de dentro dela. Matar o próprio filho estrangulado, disse ele, revoltado. Rodrigo conta que no dia do desaparecimento do menino, ele recebeu uma chamada do telefone de Rafael, por volta das 9 horas da manhã. Ele atendeu, mas quem falou do outro lado foi o padrasto do menino. Logo, a ligação foi ficando ruim até cair. Horas mais tarde, ele soube por intermédio de outras pessoas sobre o desaparecimento do seu filho. Morador de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o pai do menino foi de carro até Planalto para acompanhar as investigações sobre a morte do filho. No dia 30 de maio, a mãe depõe e a polícia vê contradições. A mãe do menino, Rafael, foi ouvida pela Polícia Civil. Alexandra Dogogensky reafirmou a versão que deu medicamento a seu filho e que ele faleceu, e alegou que não teve a intenção de tirar a vida do garoto. O irmão de Rafael foi ouvido um dia depois. Segundo Eibert Moreira Neto, delegado, houve diferenças nos depoimentos da mãe e no depoimento do filho mais velho, o adolescente de 17 anos. Abre aspas, fazendo análise das contradições entre a versão apresentada pela mãe, Alexandra, com a versão apresentada pelo irmão mais velho. Fecha aspas, disse o policial. De acordo com a polícia, o irmão disse que estava acordado com a luz do quarto acesa e que viu quando a porta da casa se abriu no dia do crime. Já Alexandra afirmou que o filho mais velho estava em casa dormindo e que não ouviu nada. Durante a investigação da Polícia Civil foi encontrada uma tarefa que o menino deveria fazer para a escola, um trabalho, estava no quarto dele. Esse trabalho a equipe de reportagem teve acesso. A tarefa consistia em dizer: minha mãe é... Rafael escreveu, entre aspas, maravilhosa. A mãe disse que não sabia como contar ao outro filho. Alexandra Dogogensky admitiu a morte do filho à reportagem e a reportagem teve acesso ao depoimento em que ela confessa o crime. Nesse depoimento, a mãe explica por que comunicou o desaparecimento do filho à polícia e o que fez ela confessar 10 dias depois, ao assumir ter tirado a vida do seu próprio filho em Planalto, norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que o filho mais velho tem 17 anos. Ele iria achar falta do meu outro filho. Ele iria achar falta do irmão e eu não sabia como contar para ele. 27 de junho de 2020, Alexandra Dogogensky apresentou uma nova versão do acontecimento e admitiu ter estrangulado a vítima.
Segundo a Polícia Civil, o objetivo do depoimento era confrontar a versão apresentada durante a reconstituição do crime, ocorrida em 18 de junho. Ela resolveu trazer uma confissão real do que de fato ocorreu. Também esclareceu a motivação que para nós já era extremamente clara, disse o delegado Herbert Moreira Neto. Dia 2 de julho de 2020, indiciamento por homicídio. Alexandra Dogogensky foi indiciada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e também por falsidade ideológica. Alexandra, a mulher acusada de matar o próprio filho em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul, em maio de 2020, foi condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pelo crime que cometeu. Alexandra Salete Dogensky responde pela morte de Rafael Mateu Winques, de 11 anos. Alexandra cumpre pena de prisão em regime fechado, mantida sob prisão preventiva. Além disso, ela também foi condenada a cumprir mais 6 meses de detenção e 30 dias de multa. Aqui vale algumas observações. Perfeccionista e obsessiva por limpeza, como o perfil da mãe, conseguiu ajudar a polícia a chegar à motivação da morte do filho. Antes de Alexandra admitir que havia tirado a vida de Rafael com uma corda, delegados já tinham elementos para acreditar que o motivo tenha sido a desobediência do garoto. Essa foi a razão do crime, a desobediência. Durante as buscas, muita coisa foi retirada do lugar. Quando fomos fazer a reprodução, precisamos arrumar a cena para ficar como no dia do crime, para recriar o cenário do dia do crime. Ela entrou em pânico porque a casa estava fora da organização que ela tinha deixado. Imaginávamos que ela entraria em pânico ao reviver o momento da morte do filho, mas, na verdade, foi só porque no primeiro contato visual com a casa, percebeu que as coisas estavam fora da ordem que ela havia deixado, conta o diretor de investigações do Departamento de Homicídios, o delegado Herbert Moreira Neto. Esses detalhes deram contornos mais definidos ao perfil de Alexandra, a mulher que admitiu matar o próprio filho por desobediência. Alexandra, segundo o delegado, é perfeccionista e detalhista e metódica. Conforme a investigação, a criação dos filhos era com disciplina muito rígida, não admitia ter as ordens descumpridas. A intolerância e a contrariedade teriam levado a mulher a asfixiar o próprio filho com uma corda de varal na madrugada de 15 de maio de 2020. Bom, gente, este foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso muito triste pensar que uma mãe possa chegar a esse extremo, né? Ainda mais por um motivo tão fútil. Então, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final. Eu acho que se vocês chegaram até aqui é porque fizeram isso. Por favor, curtam, comentem, deixe pelo menos um emoji para os comentários. Assim, a plataforma do YouTube entende que nós estamos interagindo, tá bom? Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se, por favor. Eu conto com você.